Nós começamos semana passada essa nova série chamada Movido pela Eternidade. E nós começamos essa nova série com uma pergunta, que é a pergunta: o que move a sua vida? O que impulsiona a sua vida? O que estimula a sua vida? O que impele a sua vida? E nós pensamos aqui um pouquinho sobre pessoas que são movidas pelo materialismo, outros são movidos pelos prazeres, outros são movidos por sucesso, outras são movidas por algum tipo de ambição. E nós conversamos semana passada sobre esse tema, lembrando que Deus colocou em nosso coração um anseio pela eternidade. Foi Deus quem colocou lá no nosso... eu costumo dizer, no nosso software, Ele colocou dentro de nós uma convicção que a vida é muito mais do que aqui e agora. Em outras palavras, nós não encontramos plena satisfação em nada nessa vida. As coisas que temos, as coisas que fazemos, os sonhos que temos, têm o seu lugar, mas nós não encontramos nesse mundo, na dimensão terrena, plena satisfação para a nossa vida, porque Deus nos criou com uma inclinação. O texto diz: colocou a eternidade no nosso coração, ou pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Nós queremos algo mais e no fundo, nós sabemos que existe algo mais. Então nós queremos nessa série conversar com você e aprender cada vez mais que a vida é muito mais do que o aqui e agora. E como diz o pastor Tony Evans, quanto maior a nossa expectativa quanto à vida futura, melhor será a nossa vida aqui na terra. Isso há uma relação direta. Quanto maior a minha expectativa em relação à vida futura, melhor é a minha vida aqui na terra. Alguns acham que a melhor vida que nós podemos ter aqui na terra é se nós tentarmos viver essa vida aqui intensamente. Mas a Bíblia diz: quem quiser ganhar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem por amor de mim perder a sua vida, este vai ganhá-la. Em outras palavras, se você acha que a vida é somente o aqui e agora, e você se concentrar nisso, você será infeliz. Mas se você, vou usar a expressão entre aspas, perder essa vida, porque você pensa na eternidade, você vai viver esta vida verdadeiramente. E eu tenho dito a você que a minha oração, e cada momento que eu preparo um sermão, leio um texto, leio um artigo sobre esse tema, escrevo um pouco, eu tenho orado para que o que nós temos meditado na palavra de Deus aqui mexa com a sua vida, mexa com a sua cabeça, transforme os seus valores, mude as suas prioridades, tire o seu sono. Então eu estou pedindo para Deus tirar o seu sono. Então aí você tira o seu sono, você se arrepende, dobra o joelho, ora, volta a dormir. Tá bom? Mas às vezes não é que Deus realmente... Porque isso aqui é um divisor de águas. Nós já aprendemos aqui semana passada, com a ilustração aqui da corda, que a nossa vida aqui na terra é muito pequena comparada com a vida após a morte. Então, quando a gente percebe que a vida aqui na terra é apenas uma atribuição temporária, isso altera completamente os nossos valores. Deve alterar. Os valores eternos e não os temporários devem ser os fatores determinantes das nossas decisões. E isso não tem nada a ver com alienação. Ah, não, mas essa questão de pensar na eternidade, vida eterna, você vai ver de maneira alienada, desconectada com o mundo. Na verdade é o seguinte, a melhor definição de alienação é viver pensando só nesse mundo. Isso é alienação. Isso é real alienação. Você achar que a vida é aqui ou agora. O rompimento com a alienação é você saber que a vida é muito mais do que aqui e agora. Então, esse pensar na eternidade muda completamente os nossos valores, os valores eternos e não temporários definem a nossa vida. Hoje eu quero começar a nossa reflexão com um rápido exercício, uma pergunta aqui para você pensar durante aí uns 10 ou 15 segundos sobre a seguinte questão: quais foram as questões que ocuparam a sua mente durante essa semana? Começando aí na segunda-feira até hoje, no que você pensou, quais foram as suas preocupações, quais foram os seus planos? Vamos lembrar, faz uma listinha aí mental.
Você não precisa confessar que não. Você vai lembrar aí do que você pensou, o que ocupou o seu pensamento, sua preocupação, quando você acordou na segunda-feira, na terça-feira, durante o dia, o que você fez. Então, o que nós pensamos? Aí uma segunda pergunta. Quais desses assuntos nos quais você pensou tinha a ver com a eternidade? Alguma coisa era da vida futura, da vida após a morte. Quais desses assuntos? Você já observou que a maioria dos nossos pensamentos são pensamentos ligados às questões da terra? Eu diria que, num certo sentido, isto é natural, porque nós somos cidadãos, vivemos nesse mundo, vivemos nessa terra, temos contas para pagar, se você tem filhos para criar, projetos para entregar, relatórios também, tem a vida para tocar, tem a casa para cuidar, é a nossa vida, nós vivemos nesse mundo, não somos ETs. Nós vivemos nesse mundo, tudo bem. Então, há um certo aspecto que é natural que isso aconteça, mas também é uma armadilha. Qual a armadilha? Quando nós nos esquecemos que nós não somos cidadãos dessa terra. A Bíblia diz que nós somos cidadãos dos céus. Paulo, aos Filipenses, capítulo 3, verso 20, diz: mas a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, se a nossa vida só pensa em você resolver o seu dia a dia, tocar a vida, nós esquecemos o principal, que nós não somos cidadãos dessa terra, nós somos peregrinos, estamos de passagem. Temos que lidar com isso. Eu gosto muito de C.S. Lewis. C.S. Lewis, o autor de vários livros, entre eles As Crônicas de Nárnia, ele fala o seguinte, olha só, aquela ideia de Eclesiastes 3:11, a eternidade em nosso coração, que Deus colocou isso em nós, ele fala o seguinte: o fato de que o nosso coração não consegue ser preenchido pelas coisas da terra é a prova que o céu deve ser a nossa casa. Entendeu? É a prova. O fato de que o nosso coração não se vê preenchido, completo, satisfeito pelas coisas da terra, essa busca por mais está provado que leva a um vazio ainda maior, é a prova de que o céu deve ser a nossa casa. E o céu é a nossa casa, porque Deus pôs a eternidade, ou o anseio pela eternidade, em nosso coração. Então nós queremos nessa série, queridos, movido pela eternidade, conversar com você e desafiar você a viver da perspectiva da eternidade. É viver nessa terra, sendo alguém engajado, alguém responsável, um cidadão, mas ao mesmo tempo vivendo da perspectiva da eternidade. Vocês vão entender que a questão é a perspectiva com a qual vivemos a vida que vivemos. A questão não é a vida que vivemos, mas a perspectiva, porque a vida, ela é em certo sentido igual para todo mundo. As demandas são muito semelhantes, mas a questão é a perspectiva. O texto no qual nós vamos refletir hoje foi escrito pelo apóstolo Paulo. Mas só para lembrar aqui um pouquinho, o apóstolo Paulo, e se você conhece um pouquinho da história dele, desde o encontro que ele teve com Jesus na estrada que ia para Damasco, desde que ele teve aquele encontro, a sua vida foi transformada e ele passou a viver movido pela eternidade, viver da perspectiva da eternidade. Ele fala isso, aquilo foi um divisor de águas na vida dele, um encontro com Jesus, a sua conversão. E nós sabemos disso porque ele escrevendo aos Filipenses, ele diz o seguinte, ele faz no capítulo 3 um retrospecto da sua vida. Ele fala quem ele é. E ele não era pouca coisa. E ele fala disso, fala assim, olha, se tem alguém que poderia se gloriar, sou eu. Então deixa eu falar para vocês, ele diz assim, deixa eu falar um pouquinho aqui do meu currículo. Quem eu sou? Ele fala, eu sou hebreu dos hebreus, eu sou hebreu, legítimo. Eu sou da tribo de Benjamim. Quanto à tradição religiosa, eu fui fariseu. O mais estrito, o mais admirado, o mais sério em termos de observância da lei. Eu fui circuncidado, ele dizendo, ao 8º dia. E eu fui também, ele fala assim, eu fui um perseguidor da igreja, porque até eu compreender que Jesus era o verdadeiro Messias, eu fui um perseguidor. Ou seja, eu tenho aí um histórico de alguém, realmente um judeu legítimo, comprometido, sério. Mas ele diz o seguinte, depois que eu me encontrei com Jesus,
Ele falou assim: no passado, todas essas coisas valiam muito para mim. Mas agora, diz ele, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. No passado, todas essas coisas, que coisas? Meus títulos, meu nascimento, meu background, tudo que eu tinha, quem eu era, a minha capacidade, meu intelecto, meu sucesso, valia para mim. Mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. Não tem valor à luz da eternidade. E ele diz mais ainda: e não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda. Outras traduções dizem assim: considero esterco, comparado com aquilo que tem muito mais valor, isto é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Então esta é a visão que Paulo tem da sua vida, da perspectiva da eternidade. Eu fui muita coisa, eu tive muita coisa, mas agora tem algo muito mais importante, porque o que eu tinha não tinha valor à luz da eternidade. O que tem valor à luz da eternidade é o conhecer a Cristo, é servir a Cristo, e eu considero então tudo aquilo perda, porque eu estou agora numa outra rota, com outro objetivo, com a mente em outro lugar, que eu quero conhecer a Cristo. Isso aos Filipenses. Mas ele escreve uma outra carta à igreja dos Colossenses, cidade de Colossos. E o apóstolo Paulo, este homem que agora vive da perspectiva da eternidade, vive movido pela eternidade, ele escreve conclamando os crentes da cidade de Colossos, os colossenses, a viverem da perspectiva da eternidade. Mas deixa, antes de ler o texto, explicar um pouquinho o que Paulo está falando aos colossenses. No tempo de Paulo, havia muitas religiões pagãs. Eles viviam no paganismo. E no tempo de Paulo, as religiões pagãs tinham a seguinte filosofia: um devoto do paganismo, de uma religião pagã, para ele era natural separar vida religiosa e vida cotidiana. Um devoto, por exemplo, podia ir ao templo no dia do culto naquele templo, no templo pagão, trazer as suas oferendas, ele podia fazer as suas preces e depois voltar para casa e viver a vida durante todos os outros dias da semana, sem aplicar nada do que ele tinha ouvido e feito no templo na sua vida diária. Para ele, uma coisa era a vida religiosa, outra coisa era a vida cotidiana. Então, um pagão não tinha dificuldade em dissociar vida religiosa de vida cotidiana. Eu ofereço a prece, eu ofereço um culto, eu faço aqui, mas vivo a vida. Está longe dos dias atuais? Como que as pessoas consideram a religião hoje? A mesma coisa. Eu vou na religião. Aliás, gente, final do ano, eu não sei se eu dou risada ou eu choro. Tem gente que vem à igreja no último culto do ano, vê se dá sorte os outros domingos. Não dá sorte, dá azar. Quer dizer, é semelhante a pular 7 ondas. Entendeu? Eu vou no último culto, porque no último culto eu vou pegar uma bênção assim para o ano todo. Continua a mesma coisa, queridos, e tantas outras questões. Tá? É possível você ser um cristão protestante, mas vir à igreja com a mesma perspectiva de um outro religioso, por exemplo, que você era numa outra religião que você ia com uma obrigação. Sabe, você vai, não era de uma religião, ia lá cumprir um ritual, e você, embora a gente combata o ritualismo, é possível você se tornar um cristão protestante, cristão evangélico, e você ser um ritualista. Então, nas religiões pagãs faziam isso com tranquilidade, mas a fé cristã, o cristianismo, introduziu um conceito completamente novo na sociedade pagã, que é a seguinte: Paulo ensina: as nossas crenças impactam ou devem impactar o nosso modo de viver. Em outras palavras, o cristianismo nos ensina que absolutamente não existe separação entre vida secular e vida religiosa. Uma mesma coisa. Toda a nossa vida é espiritual. Paulo ensina isso de maneira muito clássica, dizendo: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Qualquer coisa que você vá fazer que não vá usar para a glória de Deus,
você não tem jeito, não pode fazer. Aliás, há alguns artigos sobre esse assunto, dizendo assim, um artigo diz o seguinte: tomando suco e glorificando a Deus. Então você vai tomar suco e vai glorificar a Deus. Seja o que for, tudo que eu faço, toda a nossa vida, você vai fazer negócios glorificando a Deus, você vai ter tempo com a sua família glorificando a Deus. A sua vida é para a glória de Deus, tudo que fazemos agora. E mais ainda, é a sua crença, são as convicções, são os ensinos das Escrituras que te ajudam a tomar decisões no seu dia a dia, naquela vida que é conhecida como vida cotidiana. Nossas convicções influenciam o nosso comportamento. Como diz o pastor Warren Wiersbe, ele diz o seguinte: de nada adianta os cristãos declararem e defenderem a verdade, mas não demonstrarem na sua vida. Não adianta defender a verdade, não viver a verdade. Então, final de semana aqui, nós relembramos a verdade, somos motivados pela verdade, e ao longo da semana também, mas de maneira especial, final de semana, para quê? Para viver essa verdade todo dia, aplicar essa verdade no nosso dia a dia. Então, hoje, eu quero ler com você Colossenses capítulo 3, e eu quero desafiar você, o texto de Colossenses capítulo 3, nos fala um pouquinho sobre desenvolver duas atitudes, que são as marcas do cristão que vive da perspectiva da eternidade. É um dos meus textos favoritos. Eu vou dizer a você, aliás, todos nós temos alguns textos favoritos. E eu me recordo, desde a minha adolescência, lendo esse texto e sendo aqui desafiado por essas duas atitudes que Paulo recomenda que os colossenses tenham em suas vidas. Duas atitudes desafiadoras, dois verbos que ele usa. Eu vou ler o texto de Colossenses 3, de 1 a 4. Olha o que ele diz aqui no texto. Já que fosses ressuscitados com Cristo, buscai as coisas de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Pois morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, também vos manifestareis com Ele em glória. Duas expressões para você guardar, que são as duas atitudes que Paulo espera que nós tenhamos em nossa vida, que é a vida da perspectiva da eternidade. Pensai nas coisas que são de cima e buscai as coisas que são de cima. Vamos conversar sobre coisas da terra versus coisas do céu. Porque é o que Paulo diz aqui: coisas de cima e coisas da terra, ou coisas da terra e coisas do céu. Primeira ordem que ele nos dá aqui: pensai nas coisas de cima. Pensar significa desenvolvam o hábito de voltar a sua mente, a sua atenção para essas coisas que são de cima. Pense, isso é, desenvolva o hábito de colocar a sua mente. Agora, a pergunta que surge é o seguinte, porque cada vez que eu vou pregar, eu penso assim: como eu posso ser prático com esse pessoal para que eles não achem o sermão maravilhoso e não saibam praticar? Primeira pergunta que vem para nós é o seguinte: o que significa pensar nas coisas que são de cima? Será que é pensar em anjo? Será que é pensar em rua de ouro? Será que é ficar assim? O que é? Talvez inclua isso, mas é muito mais do que isso. Então, alguns acham que pensar, será que é só não pensar nas coisas da terra, esquecer dos problemas, não querer tratar de nada mais, só pensar nisso no céu? Não. Na verdade, pensar nas coisas que são de cima significa pensar nas coisas que estão na terra, mas que têm valor no céu. A pergunta é: o que é que está na terra? O que é que eu posso fazer? O que é que tem valor? O que é que está na terra, mas tem valor no céu? E você sabe que o sucesso de qualquer pessoa ou de qualquer atividade depende de quanto ela pensa num assunto. É isso. Pensa alguém que abriu um negócio, o quanto ele pensou no negócio. Imagina quem teve uma ideia nova, inovadora, um produto, quanto ele pensou naquilo. Pense em quem fez uma revolução em alguma área da ciência. Pense em quem fez uma grande mudança no seu negócio. É fruto de muito pensar. Você não para de pensar naquilo. É mente focada. Alguns anos atrás perguntaram para um executivo da Embraer:
Perguntaram ao executivo da Embraer por que a Embraer, essa empresa que produz avião, empresas do Brasil, ninguém imaginava, o Osiris Silva, que foi um executivo da Embraer, como que podia um país terceiro mundo ter uma empresa para concorrer, por exemplo, com a Boeing e com outras empresas do mundo, uma empresa, país do terceiro mundo, ter uma empresa de aviação. Mas aí um executivo perguntaram a ele qual é o segredo da Embraer ter conquistado o mercado, inclusive nos Estados Unidos. Ele falou o seguinte, uma coisa fantástica. Ele falou assim, aqui na Embraer, todo mundo dorme avião, bebe avião, come avião. O que ele quis dizer com isso? O nosso pessoal não para de pensar em avião. Não para de pensar no como melhorar. E eu penso o seguinte, o que é um cristão que vive pensando nas coisas do alto? Que ele dorme, que ele bebe, que ele come as coisas do alto. Que ele está pensando naquilo, aquilo ocupa a sua mente. E por isso que ele é bem de mente focada. Nossos pés devem estar na terra, mas nossa mente tem que estar no céu. Isso não significa que nós devemos ignorar as nossas responsabilidades neste mundo. Antes, indica que a nossa motivação e a nossa força para tomar decisões no dia a dia vem do céu. Transforma completamente. Lembram daquela expressão que eu citei semana passada do John Wesley, fundador do metodismo, que explica isso? Olha o que ele diz aqui. Eu valorizo todas as coisas somente pelo preço que elas ganharão na eternidade. Então, como você pode pensar nas coisas do céu? Quando for fazer algo, você pensa o seguinte, isso aqui vai ter um grande impacto na eternidade? Merece minha atenção. Ou é uma coisa rotineira? Agora, tem mais coisas que têm valor na eternidade do que você imagina. Tem mais coisas, entendeu? Quantas coisas? Quando nós nos envolvemos com a obra missionária, tem a ver com o céu. Mas a maneira que você trata alguém tem valor no céu. Essas coisas têm valor. O que você desenvolve, a santidade de vida, tem impacto no céu. O desejo de ter galardão no céu tem impacto no céu. Na verdade, a nossa vida, a maneira como nós agimos, como reagimos, o fruto do Espírito, a obra de Deus, a maneira como nós nos portamos nos nossos negócios, tem a ver impacto no céu. São coisas do céu. Então não é exatamente o que eu faço, mas a perspectiva. Entendeu? São coisas que têm impacto no céu. Não é ficar pensando em anjo, em estrela, rua de ouro. Não. É como eu posso dizer assim, isso tem valor? Ou isso é efêmero? É a ideia do efêmero. Isso aqui, eu já vou dar uma lista. Mas isso é efêmero. Isso não tem valor. O que vale isso? Que impacto vai ter? Que diferença vai fazer? Não é alienação. Na verdade, pelo contrário, alienação é você viver a vida só no aqui e agora. Só no aqui e agora. As questões práticas do dia a dia, de quem pensa nas coisas de cima, são realizadas segundo a orientação de Cristo e olhamos para a terra do ponto de vista do céu. Então a pergunta é, no que nós temos pensado? Será que nós estamos pensando só em melhorar a nossa vida aqui na terra, em fazer aquela próxima viagem, comprar aquele carro novo, comprar aquela casa, só progredir na carreira? Tudo coisas boas, mas será que é só isso? É pecado pensar nisso? Não é pecado não pensar nisso. Mas se a sua vida é só isso, você está com a sua mente voltada para as coisas da terra, porque a vida é muito mais do que isso. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, diz Paulo. Pois morrestes e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Ele está dizendo, concentre o seu interesse. E aqui, queridos, temos que lembrar, novamente citando aqui o C.S. Lewis. C.S. Lewis diz o seguinte, se você, ele diz, estudar a história, verá que os cristãos que mais trabalharam para este mundo eram exatamente os que mais pensavam no outro mundo. Aí ele fala, os apóstolos que desencadearam a conversão do Império Romano, os homens piedosos da Idade Média, os protestantes ingleses que aboliram o tráfico de escravos, todos eles deixaram sua marca na terra precisamente porque as suas mentes estavam ocupadas com o paraíso. E ele fala, e aqui eu leio para você, foi exatamente quando os cristãos pararam de pensar no outro mundo,
que eles se tornaram pouco efetivos neste. Mire o céu e terá a terra por acréscimo. Mire a terra e não terá nenhuma das coisas. Exatamente foi quando os cristãos pararam de pensar no resultado de longo prazo, na vida eterna, que deixaram de ser efetivos aqui. William Wilberforce lutou pela abolição do tráfico de escravos. Um homem com a mente no céu, efetivo na terra. Quando eu começo a medir as coisas pelo valor eterno, eu sou um crente plenamente engajado. Muitos de nós vivemos abaixo do padrão de Deus, porque a nossa vida é muito materialista. Eu posso olhar das coisas materiais da perspectiva do céu. Como eu posso investir? Queridos, que privilégio é como a nossa igreja investe na obra missionária. Nós temos resultados eternos. Nós vamos ficar felizes de chegar no céu e saber quantas pessoas foram conduzidas a Cristo, porque a nossa igreja investiu, olhou, não no valor monetário, mas nas vidas. Que bom saber disso. Nós temos agora a conversão de um casal em Málaga, mas não apenas eles, são portugueses, a família em Portugal se converteu. Nós estamos ganhando comissão, eu estou ganhando comissão, graças a Deus. Estou anotando tudo para chegar lá e cobrar de Jesus. Não, ele está anotando, ele não esquece. É isso, investindo no céu. Pessoas que você impacta aqui na terra. Os seus bens materiais usados para a glória de Deus. Servir pessoas. Pensar nas coisas que são de cima e você usar o que é material, porque você vira um material, mas o material, ele perde o valor material e ele passa a ter um valor espiritual. Isso é espiritual, você olha tudo, você olha ao redor e fala assim, como pode ser usado para a glória de Deus? Mas ele diz também, pensar nas coisas que são de cima, e ele disse, buscai as coisas que são de cima. E eu inverti de maneira proposital, porque é um pensar, e quando você muda a sua mente, te leva a buscar. E buscar significa, a expressão no grego significa ir atrás a fim de encontrar, lutar para conquistar, seguir, ter como alvo, é buscar para valer. É como diz John Piper, não é suficiente olhar para Deus como seu Salvador, para Deus como seu Salvador, mas você olhar para a glória dele e desejar valorizar Deus como mais alto, o tesouro mais importante da sua vida. Jesus diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. O que é o reino de Deus? Vários textos falam sobre isso, mas um deles, Paulo diz, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, se você está pensando em justiça, em paz e alegria no Espírito Santo, é reino de Deus. O reino de Deus é o reino que valoriza a fé de uma criança. O reino de Deus é aquele que valoriza a conversão de uma só pessoa. É o reino de Deus. O reino de Deus é quando Jesus entrou aqui andando por toda a parte fazendo bem. O reino de Deus é fazer o bem ao outro. Isso é reino de Deus. Muitas vezes, nós não buscamos as coisas de cima. Nós estamos apenas com valores aqui da terra. Planos só para o aqui e agora. E todas as parábolas do reino, há parábolas do reino em Mateus, todas as parábolas falam do reino de Deus como sendo um bem precioso que quando alguém se converte, corre atrás disso e quer valorizar. Por exemplo, uma das parábolas diz que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. O campo, a qual certo homem, tendo achado, escondeu. Porque ele escondeu, o campo não era dele. Ele encontrou um tesouro num terreno. O terreno não era dele, ele escondeu. Transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Olha que interessante. Então ele está dizendo assim, quando eu encontrei a Jesus como meu Salvador, meu maior tesouro, tudo agora na minha vida, se tivesse que abrir mão de tudo, eu abro mão, porque não existe maior tesouro do que a nossa salvação em Cristo Jesus. E eu quero pensar com você, já que nós temos que pensar e buscar coisas de cima, aqui refletir à luz da Bíblia sobre o que são coisas da terra, o que são coisas de cima. E há vários textos bíblicos sobre isso. Primeiro, coisas da terra. Na terra se valoriza muito a aparência. Deus valoriza o coração.
Lá em 1 Samuel 16:7, quando Samuel vai escolher, é enviado por Deus para escolher um rei, Deus diz assim: não olhem para a aparência, porque Deus não vê como homem. O homem vê a aparência, Deus vê o coração. Em outras palavras, coisa da terra, valorizar muito a aparência, ou parecer ser alguém ou alguma coisa. Mas para Deus, quer valorizar? Valorize o seu coração. E quem conhece o seu coração é Deus. Mesmo quando alguém não te compreende, não importa a aparência, o importante é o seu coração. Isso é reino de Deus. No mundo, valoriza muito essas coisas. As pessoas querem ganhar o mundo inteiro. Para Deus, o importante são as pessoas. Zaqueu aprendeu isso. Zaqueu teve um encontro com Jesus, entregou todos os seus bens. Um homem é apegado às coisas. E Deus diz a ele, Jesus diz a ele: hoje veio salvação a essa casa. Esse também é filho de Abraão. E naquele texto também diz mais à frente o seguinte, que mais a alegria no céu por uma só alma que se converte, aquela ovelha perdida, do que as outras 99 que estão no aprisco. Então, o mundo valoriza em demasia coisas. Deus valoriza pessoas. O mundo valoriza muito riquezas, o que você pode acumular. Deus não condena as riquezas, apenas diz aos ricos: não coloque a sua esperança nas riquezas, porque elas são instáveis. As riquezas, elas vêm e vão. Mas o que a Bíblia valoriza em lugar das riquezas? Em lugar de seja rico, tenha muito, tenha pouco, ele valoriza a generosidade. Manda aos ricos desse mundo que não coloque a sua esperança na incerteza das riquezas, mas que sejam generosos, ricos em boas obras. Então, coisas da terra, querer acumular, por si só. E Deus diz assim: não, você pode ter, mas com coração generoso. O mundo valoriza o prazer. Pessoas movidas pelo prazer. A Bíblia valoriza o quê? A missão, fazer a vontade de Deus. Paulo diz: olha, em nada eu considero a minha vida preciosa, a não ser cumprir o chamado que Deus me deu. Jesus fala assim: a minha comida, a minha razão de vida é fazer a vontade daquele que me enviou, que é o Pai. Então o mundo valoriza o prazer imediato. Eu falei: não, o importante é cumprir a missão. O mundo, Paulo diz, já falei para vocês de Filipenses, valoriza a tradição, valoriza título. O que Deus valoriza? Conhecimento de Deus. Vou dizer para você aqui, abra um parênteses, nós corremos o risco. Nós muitas vezes estamos valorizando o fato que somos de uma denominação chamada Batista, da qual nos orgulhamos muito, porque se não fôssemos batistas, não teríamos tantas opções assim. Alguns seriam presbiterianos, metodistas, nós estaríamos numa igreja evangélica. Mas nós somos batistas e nos orgulhamos disso. Mas, na verdade, para Deus, a questão não é se você é batista, não é se você é da igreja do Cambuí, não é se você é de uma família de tradição religiosa, se você serve na igreja por tradição ou não. Ele quer saber o seguinte: o quanto você me conhece. Porque aqui nós corremos o risco de nos vangloriarmos também em coisas que nós temos, mas esquecemos que o que Deus valoriza é se você de fato me conhece. A Bíblia é aquilo que a gente chama de a lógica de cabeça para baixo. A Bíblia, o mundo valoriza receber. Todo mundo quer receber. A Bíblia fala, a lógica dele é dar. Melhor coisa é dar do que receber. Aliás, há vários versículos na Bíblia que a gente não acredita. Esse é um deles. Melhor é dar do que receber. O mundo qual que é? Receber. É um mundo de conquista, passa por cima de todo mundo. A Bíblia, o mundo fala, bom mesmo é ser servido. Quem não gosta de ser servido? Mas a Bíblia fala que o melhor é servir e não ser servido. Não é verdade? Jesus veio como servo. Então nós encontramos, queridos, essa lógica. Outra questão, o que o mundo valoriza? O mundo valoriza o corpo. E nós não somos contra o corpo. Mas ele fala assim que não adianta também ter um corpo sarado e a alma está perdida. Então os dois é bom, viu, gente? Mas ele fala assim, o mundo dá muito valor ao corpo, aquela questão da aparência. Ele fala a alma. Jesus diz, não temam aqueles que podem matar o corpo, temam aqueles que além de matar o corpo podem mandar a alma para o inferno.
Muita gente valoriza o momento e não o futuro. Então, Colossenses nos está dizendo o seguinte, Paulo nos diz, olha, nós passamos uma experiência transformadora, porque já que fosses ressuscitados com Cristo. Mas ele fala, ele inverte a sequência aqui, porque ele está dizendo o seguinte, ele diz que nós morremos. Nós morremos para a vida de pecado, nós fomos ressuscitados para uma nova vida, e agora a vida que nós temos está escondida em Deus. É essa dinâmica, e é por causa disso, é porque já morremos para a velha vida, para os velhos valores, ressuscitamos para uma nova vida, e estamos escondidos em Deus, que nós podemos dizer como Paulo. Paulo entendeu isso, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja pela vida ou pela morte. Isso em Filipenses 1:21, Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Cristo era a vida de Paulo, uma vida diferente. E ele se empolgava com qualquer coisa relacionada a Cristo. Queridos, se nós deixarmos Cristo viver em nós, com certeza nós vamos buscar as coisas de cima. O que é que temos buscado? Coisas da terra ou lá de cima? Aliás, a Bíblia nem faz uma dicotomia. A grande questão é, mesmo quando você está aí em busca de um alvo na terra, a minha pergunta é, esse alvo é direcionado pelo céu? Quando você quer um cargo, um sucesso, uma conquista, nada errado. Ela é motivada por o desejo de servir melhor ao Senhor. O desafio nosso é centralizar a nossa vida nos padrões do céu. E ele fala aqui, para terminar, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós nos manifestaremos com Ele em glória. Aqui ele está dizendo, perspectiva da eternidade. Agora é tempo de pensar nas coisas de cima, buscar as coisas que são de cima, enquanto aguardamos o dia que Cristo vai voltar, vai se manifestar. E nós então vamos ser glorificados com Ele. Muitas vezes nós estamos tão envolvidos com os afazeres da terra, com o amanhã, o que precisamos fazer, e aí nós esquecemos da eternidade, de pensar e buscar as coisas do alto. Já disse semana passada e vou repetir aqui. Nós vamos passar nessa terra 70, 80, e se você for aqui do Cambuí, 100, 110, está garantido. Mas nada é comparado com a eternidade junto com o Pai no céu. Aqui nós estamos de passagem, sendo preparados para algo melhor. Nós continuamos a ver a nossa vida, mas tudo que é material passa a ter um novo valor. Como diz John Wesley, eu só valorizo as coisas aqui na terra pelo valor que elas vão ter lá no céu. E enquanto nós aguardamos, ele fala assim, quando Cristo se manifestar, nós vamos manifestar com Ele. Enquanto nós aguardamos aquele grande dia, nós vivemos cada dia uma vida com os padrões determinados pelo céu. Jonathan Edwards diz o seguinte, grave a eternidade, a oração dele, grave a eternidade nos meus olhos. Ele pediu a Deus, grave a eternidade nos meus olhos. Entendeu? E como eu disse a vocês, C.S. Lewis, e repito aqui, foi exatamente quando os cristãos pararam de pensar no outro mundo, que eles se tornaram pouco efetivos neste. Mire o céu e terá a terra por acréscimo, mas mire a terra e não terá nenhuma dessas coisas. É o que a Bíblia nos ensina. Pensar nas coisas do alto e buscar as coisas do alto. Paulo diz, porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Nós vivemos a nossa vida plenamente engajada, sem nenhuma marca de alienação, porque nós pensamos e miramos no céu. Portanto, se já fossem ressuscitados com Cristo, busquem as coisas de cima e pensem nas coisas de cima, porque assim é viver da perspectiva da eternidade. Amém, queridos? Vamos orar. Eu queria convidar você a ficar em pé, meu irmão e minha irmã. Vamos orar. Vamos fazer uma oração hoje à noite, dizendo o seguinte para o Senhor.
Peça ao Senhor que você, amanhã, seja na sua casa, na escola, na universidade, no seu trabalho, na sua vida, que você possa ter a sua mente repleta de pensamentos do que tem valor no céu. E não apenas isso. Peça ao Senhor, Senhor, me ajude a buscar as coisas que são do céu. Não é alienação. O que significa isso, Senhor? Me ajuda a olhar para cada uma das minhas atividades, dos meus bens, das minhas oportunidades, da maneira como uso o tempo, e usar e fazer de maneira que isso tenha valor eterno. Senhor Jesus, que as coisas materiais, peça a Ele, não tenha valor em si, mas tenha valor pelo valor que elas terão na eternidade por serem usadas para a glória de Deus aqui. Senhor, peça a Ele, me livre de viver simplesmente dominado pela agenda do dia. Permita que na agenda do dia haja marcas da vida após a morte. Peça que todos os dias você lembre-se da vida que você vai viver após a morte. E que você tem que viver já da perspectiva e desfrutando da vida após a morte, da vida eterna, aqui na terra. Esta é a verdadeira vida. Uma vida à luz da eternidade, uma vida movida pela eternidade. Deus de amor, eu quero pedir, Pai, que os nossos pensamentos sejam povoados pelos pensamentos da eternidade. Que os nossos sonhos, a nossa busca também sejam marcadas por aquelas coisas que têm valor na eternidade. Pai querido, que nós não fiquemos presos ao efêmero, ao valor da aparência, ao valor da tradição, há um cuidado, uma preocupação excessiva com o corpo, há um apego demasiado à conquista a bens materiais, Pai querido, há uma preocupação somente conosco mesmo, há um apego ao prazer, mas que nós possamos ser marcados, Pai querido, por aquilo que é do Senhor, um valor à alma, um valor ao cuidado com o próximo, dar muito mais do que receber, servir muito mais do que ser servido, cuidar do espírito, assim como cuidamos do corpo também. Ó Pai querido, nos leva a viver essa vida, uma vida que te agrade, uma vida nesta terra, mas uma vida já celestial. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém.